Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Jonathan Ricardo Dias aqui, e eu venho trazer uma breve palavra do Senhor ao teu coração, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Primeira carta de Pedro, na verdade, o versículo 6 ao 9, que vai nos dizer assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vou ler o 10 também. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Não dá aqui para expor verso por verso, porque o limite da câmera aqui está marcando 17 minutos. Eu vou tentar ir até o limite da câmera, mas no versículo 6, a palavra é clara quando ela manda nos humilharmos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Isso nos lembra a passagem de 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Mas um versículo antes chama a atenção, que Deus fala assim, 2 Crônicas 7,13. As pessoas têm se agarrado muito ao Salmo 91, nesse tempo trabalhoso que nós estamos enfrentando, tem se agarrado ao Salmo 91, tem feito clamor aqui, clamor dali, Salmo 91, que Deus vai proteger, mas não estuda a Bíblia, não estuda a palavra. Saberiam as consequências do que está acontecendo. Vou falar uma coisa aqui que vai desagradar muitos, mas Deus permitiu e Deus enviou essa enfermidade para castigar a igreja pelos seus pecados e para provar quem é e quem não é. Quem sabe numa próxima oportunidade eu vou falar disso aí. 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Mas quando? Depois que o povo se humilhar. Não adianta clamar por proteção, porque a palavra de Deus é clara no livro de Ezequiel, capítulo de número 8. Ezequiel, capítulo de número 8, versículo de número 18. Vou ler o 16 ao 18. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. De onde está vindo a praga? Do oriente, da China. E quem o mundo idolatra pela economia? De onde o povo tem buscado socorro? Da China. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, e o Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo, está cheio de violência, abominação, degradação moral. Isso chegou nas narinas de Deus. Tornam a irritar-me
Deus se irrita. Deus não é palhaço. Deus não é bonzinho o bastante para tolerar tanto pecado. Tornam a irritar-me. E ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que eu também procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. A palavra fala que a arca de Deus, ela foi transportada para a terra da Filístia, para a terra dos filisteus. E ali o povo clamava com muita... Deus feriu o povo de uma maneira que o povo clamava. O povo clamava e gritava com grande voz pedindo socorro. Pedindo socorro. E o seu grito chegava até o céu, diz 1 Samuel 5. E Deus não ouviu. Deus está castigando a terra por causa das impiedades do povo. Deus está castigando a terra por causa dos pecados da humanidade. Eu não temo o que vão fazer, o que possam se levantar. Eu creio num Deus que me protege e me ampara. Voltar lá na palavra. Mas há um segredo. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida dos seus remanescentes. Deus está tratando com a sua igreja para separar a igreja da noiva. Separar o joio do trigo. Malaquias 3,18. Então vereis a diferença entre o justo e o injusto. Outra vez. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus fará diferença, fará peneira entre o joio e o trigo. Já está fazendo. Com esse decreto, muitos estão se acovardando. Muitos estão se acovardando. Ah, é o convívio social. Ah, porque não pode ter aglomeração social entre o povo de Deus lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que crê na cura divina. Não tem que ter medo. Não tem que se acovardar. Tem igrejas aí. Vamos pegar a igreja mais tradicional do Brasil, não vou citar o nome aqui. Mais de 100 anos de história. E agora os pastores deles, inchados de teologia, estão acovardados. Mas há 100 anos atrás, se fosse há 100 anos atrás, os pioneiros, dos 2 suecos que chegaram aqui, eles não teriam medo de nada, porque eles pegaram malária, eles pegaram coisas piores, mas mesmo assim saíram pregando pelo Brasil afora, evangelizando, fazendo missões, e os pastores hoje com o bucho cheio, e os dedos cheios de anel de teologia, eles estão, é claro, estão com a vida financeira garantida. Errados, meus amados, não são quem está com as igrejas, quem estão com as igrejas abertas. Quem está com as igrejas abertas não quer o seu dízimo. Quem quer o seu dízimo é justamente quem fechou as portas. E está fazendo culto online porque sabe muitas vezes que a arrecadação do YouTube é maior, que a monetização do Facebook é maior. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai dela, povo meu, sai do sistema. Sai do sistema. Deus está provando o povo como provou nos dias de Gideão, mostrando quem é covarde e quem obedece a sua palavra. A palavra diz: antes importa agradar a Deus do que aos homens. A palavra diz: não deixei de vos congregar. Hebreus 10, 25, como é costume de alguns. E tem pessoas se acovardando. Ah, eu vou cultuar a Deus em casa. Isso é estratégia do inimigo. Porque talvez muitas vezes você não tenha um parente na sua casa. Você não tem alguém na sua casa que seja cristão para cultuar junto com você. Ah, irmão John, você é contra a lei? Não, eu não sou contra a lei. Eu não sou contra a lei. Se mandar fechar tudo, uma hora vai ter que fechar mesmo. E vamos ter que enfrentar perseguições. Vamos ter que enfrentar. Mas enquanto temos ainda um pouco de liberdade, nos levantemos e preguemos a verdade, porque Deus enviou isso aí para provar o coração do povo.
Deus enviou essa enfermidade à terra para provar, enviou para provar o coração dos pastores, para provar o coração dos líderes, para provar o coração de muitos que agora estão acovardados com medo. Cadê você, pregador de cura divina, pregador de revelação? Cadê você agora? Cadê você que curava, libertava, fazia milagres em nome de Jesus? Cadê você agora? Porém, Deus está tratando com a igreja remanescente. E remanescente significa resto. Deus diz para a igreja de Sardes, Sardes no grego significa remanescente: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras boas diante de Deus. Um versículo antes, o primeiro diz assim: conheça as tuas obras, ao anjo da igreja de Sardes. Tem o nome de que vive e estás morto. E aí Jesus vai dizer assim: ser zeloso e arrepende, senão pelejarei contra ti com a espada na minha boca. Mas tenho em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram e comigo andarão de branca, porque são dignas disso. Você é capaz de dar a sua vida por alguém que morreu por você? Você tem coragem de pregar a palavra e não ser um cristão covarde? Deus está te chamando para ser valente. Deus está te chamando para ser um cristão valente. Nessa hora não devemos temer. Talvez a sua igreja, tudo bem, o regulamento manda fazer culto online. Faça online. Mas não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Pastores que ainda estão com as igrejas abertas, enquanto ainda não tiver leis que fechem por completo, não cedam. Não cedam. Vocês estão sendo provados. Vocês estão sendo provados. Versículo 8. Não vai dar para explanar tudo. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Resista à enfermidade. Deus permitiu, mas você pode resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a essa enfermidade. O segredo está no sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus. Clame o Senhor. Clame, peça que Ele cubra com seu sangue a sua vida, a sua casa, a sua família. No Salmo 91 você não vai ver nada sobre sangue. Clame o sangue de Jesus na sua casa. Clame o sangue de Jesus. Peça que Deus cubra com o seu sangue a sua casa e a sua família. As pessoas estão clamando o Salmo 91. Mas no Salmo 91 não tem nenhuma menção ao sangue de Jesus. E essa noite a palavra diz: se o profeta tem um sonho, conte o sonho. E Deus fala muito comigo em dons proféticos. Tem se levantado perseguições, calúnias, escárnios. Mas nessa noite eu sonhei que eu andava por uma rua escura, talvez um pouco mal iluminada. E havia um cachorro morto na calçada. E ali eu entendi que eram as pessoas que tombaram diante da adversidade. E um gato preto de olhos flamejantes, ele me enfrentava. Eu fico perturbado até um pouco, meu espírito se perturba de contar essa visão. Me rondava e perturbava ali. E tentava me intimidar. Talvez na tentativa de me atacar, mas ele não se aproximava de mim. Apenas rondava e rondava. Não pôde me atacar. Assim,
é com os servos de Deus. 1 João 5,18 diz: aquele que de Deus é nascido conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Clame o sangue de Jesus na sua casa e o inimigo não vai poder te tocar. Ele vai se irandar. Ele vai se irandar e procurar tirar alguma coisa de você, mas ele não vai poder. Porque há sangue nos umbrais. Deus vai proteger sua casa. Deus vai proteger sua família. Deus vai proteger sua vida. O sangue de Jesus vai cobrir a sua casa. Vai cobrir a sua família. E você será protegido. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Em 1 Pedro 5:10, terminando, diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, não vai durar para sempre. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Lembre-se da profecia de Apocalipse 2:10. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para ser tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus não livrou os 3 jovens hebreus da fornalha, mas ele livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova, mas ele livrou na cova. Se talvez Deus tiver de mandar permitir que mandem cristãos para a prisão, ele não vai nos livrar da prisão, mas ele vai nos livrar na prisão. Um grande abraço. A tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória.